Hoje a Atugip está um pouco diferentinha, como vocês podem observar. A gente vai fazer um projeto hoje chamado Atos Podcast. E esperamos que vocês gostem muito. Nessa semana, a gente compartilhou no WhatsApp 3 temas. E o tema que ganhou foi maturidade espiritual. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vai responder algumas perguntas que a gente recebeu, tanto no Forms quanto no Instagram. E ninguém é melhor para responder essas perguntas do que os nossos pastores. Então, vou chamar aqui pastor Ramon e pastora Carol para conversar com a gente. Herodes morreu com medo de bicho porque não deu glória a Deus. Glória a Deus. Olá, gente, tudo bem? Tudo certo. Tá bem? Tudo certo? Então, eu queria começar falando sobre o tema em si, porque eu fiquei surpresa com a vitória do Maturidade Espiritual e não dos outros temas. Para quem não sabe, um dos temas que tinha, né, era relacionamento. Eu falei, com certeza relacionamento vai ganhar. Mas não foi o caso. Quem ganhou foi Maturidade Espiritual. E me surpreendeu por isso, porque isso fala, de certa forma, alguma coisa, né? Fala que a juventude está interessada realmente em amadurecer, em ser um filho maduro de Deus. Surpreendeu vocês? Surpreendeu, sim. Mas quem estava no grupo viu, eu concordo um pouco com a teoria de Mona Lisa, né? Que a galera estava lá para disfarçar e tal. Não vou escolher namoro, não, senão eu vou dar muito na cara. Porque eu sou muito bem resolvida. Eu não estou namorando porque eu quero, não é porque ninguém me quer, não. Pois é, e teve vários disfarces que eu vi. Não vou citar nomes, a pessoa me olhou aqui agora, mas Mona Lisa pegou no ar o disfarce. Mas eu creio também que a nossa galera, ela tem esse anseio, né? De conhecer mais do Senhor, de estar mais perto e de ouvir mais sobre esse tema. De namorar também, namorar, noivar, casar. Temos esse anseio. Quem também. quer namorar e levanta a mão aí, glória a Deus. Olha aí, só 5 pessoas. Gente, não disfarcem, pode levantar. Quem quer casar? Ah, vocês querem pular, né? Não quer namorar, não, já quer casar. Pois é, as noivinhas estão... Pois bem. Gente, a gente recebeu algumas perguntas e a gente meio que condensou algumas delas, porque acabaram sendo um pouco repetitivas. E a gente vai conversar, vai responder essas perguntas que vocês enviaram, mas também vai conversar sobre alguns tópicos, tá bom? Eu queria começar pelo começo. Como é que a gente pode definir maturidade espiritual? Você. Vamos lá. Eu creio que a maturidade espiritual, ela tem a ver com a consciência. Consciência de quê? Uma consciência de a necessidade que nós temos de estar sempre avançando. Avançando como? Avançando no sentido de parecer com Cristo, certo? Então, eu vou ler aqui como está na minha pesca. É a consciência da necessidade de um avanço constante na caminhada com Cristo e prática dos fundamentos da palavra. Ou seja, não é a pessoa dizer assim, porque eu sou super maduro, eu sou super espiritual. Não, é você ter a consciência de que você carece da misericórdia do Senhor. É você ter consciência de que sem Deus você não é nada. É você ter consciência de que nunca o nível que você se encontra, ele é satisfatório. A gente sempre precisa querer mais de Deus. Então é uma consciência de um constante avanço. É uma consciência da prática da palavra, certo? Eu creio também que é uma consciência, Tainara, de eternidade. Consciência de eternidade. Nós tivemos um congresso que o tema foi eternidade. Então, quando o cristão ele é maduro, quando ele está caminhando para essa maturidade, ele entende que ele não depende somente das coisas daqui da terra. Ele entende que as coisas não se limitam. Beleza, eu quero namorar, quero casar, amém, ok, preciso trabalhar, preciso ter um emprego, me formar, certo. Mas qual o propósito nisso tudo? Aonde é que está o propósito de Deus? Aonde que os meus sonhos se encaixam dentro do propósito de Deus? A Bíblia diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu
propósito. O Carol falou aqui da versão original, né? Na ARC vai estar segundo o seu beneplácito, né? Então, onde é que a minha... Ninguém vai entender. Alguém conceitua beneplácito aí. É justamente isso, o propósito. Então, aonde é que está o meu sonho, as minhas vontades dentro do propósito de Deus? Então, isso é um sinal de maturidade, uma consciência de reino. Ok, Deus vai fazer algo por mim? Vai. Mas o que Deus vai fazer por mim tem a ver com o reino dele. Se Deus me abençoa, se Deus me faz prosperar, é por causa do reino dele. É para que tudo contribua de fato para o reino, para o propósito. Então, é dessa forma que a gente definiria a maturidade. Acho que simplificando tudo isso, é um chamado, né, do Espírito Santo, é um chamado de Deus para que a gente se pareça muito mais com Jesus Cristo. Eu gosto de pensar que tudo que o Senhor fez, tudo que Ele criou, já desde o Éden, existe uma progressão, existe um crescimento. E é assim na nossa vida também. O Senhor nos criou, a eternidade, colocou a eternidade, um anseio pela eternidade dentro de nós, e o Senhor nos criou para que a gente cresça fisicamente, tá? Zoe não vai ficar com 1 ano e 8 meses para sempre, forever na vida, ela vai crescer fisicamente e para esse lado espiritual também. Então, eu definiria como um chamado de Deus para que a gente se pareça muito mais com o Senhor Jesus Cristo. E aí, pegando um gancho, eu acho que não tem essa pergunta, mas a gente poderia falar assim, poxa, por quê, Mato? Por que eu preciso amadurecer? É tão bom ficar aqui no meu cantinho, ser um bebê espiritual, receber o leitinho. Por que eu preciso, por que o Senhor me chama para essa maturidade, para ir sempre crescendo e tal? E o Senhor vai descortinando dos nossos olhos, Ele vai tornando muito mais claro e muito mais visível a nossa missão, o nosso chamado, a partir do momento que a gente vai amadurecendo. Então, quando você se coloca em um local que você permite que o Espírito Santo te torne mais madura espiritualmente, o próprio Espírito ele vai descortinando muitas coisas nos seus olhos para que você receba e cumpra. O Senhor entregou várias coisas nas nossas mãos, o Senhor entregou especificamente a cada um. Um exemplo aqui, você tem um chamado para pastorear. Se você não chegar em um certo nível de maturidade, quando isso chegar na sua mão, quando esse pastoreio chegar na sua mão, você vai se ferir com muitas coisas nessa sua caminhada. Pessoas falando mal de você, pessoas te criticando, pessoas dando as costas para você e tantas outras coisas. É um missionário. Você tem esse chamado forte no seu coração para fazer missões. Mas o Senhor só vai entregar isso na sua mão quando você atingir um certo nível de maturidade. Porque você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar portas fechadas na sua cara. E se você não tiver esse nível de maturidade, você vai dar as costas e deixar isso para lá. Então, só complementando a resposta de Ramon, é pelo reino. A gente buscar maturidade espiritual, buscar se firmar no Senhor Jesus, é pelo reino de Deus. É para que aquilo que o Senhor derramou no nosso coração ganhe forma pelo reino dele. Amém. Eu acho que é importante falar também sobre essa questão de que independe do tempo. Porque eu acredito que tem muita gente que tem anos de evangelho, 30, 20, 10 anos de evangelho, mas que não chegou a esse nível de maturidade espiritual, maturidade cristã. Então, eu penso, intensidade na leitura da palavra, comunhão com o Espírito Santo e o tempo também, a gente não pode dizer que não, mas é importante falar isso porque às vezes as pessoas olham para quem tem 10 anos de evangelho e pensam, poxa, aquela pessoa é madura, mas não podemos nos limitar ao temporal, né? Mas também ao avanço espiritual mesmo. Eu estava lendo uma pesquisa falando sobre maturidade, não no sentido espiritual, mas no sentido da vida mesmo, humana. E é engraçado que eu ouvia falar que maturidade era com 21 anos que se alcançava. Só que nessa pesquisa, que foi feita pelos ingleses, diz que as mulheres alcançam a maturidade com 32 anos e os homens com 43. Claramente. Então, eu fiquei olhando assim, nossa, né? É uma estrada. Só que, beleza, isso pode ser verdadeiro ou não, pode ser atestado realmente ou não, mas independente disso, também na nossa vida comum,
não dá para passar uma régua. Então, uma pessoa ela pode amadurecer com 32, mas pode ter alguém com 20. Alguém pode amadurecer com 40, outro pode amadurecer com 60. Né? Tem gente que realmente leva a ferro e fogo a questão de ser como uma criança, literalmente. E assim também na nossa vida espiritual. Embora realmente a questão do tempo não é descartada. Existe um tempo cronológico mesmo, um tempo na perspectiva humana, que isso vai indicar uma caminhada com Deus, experiências que você vai acumulando com Deus, e isso vai fazer com que você se desenvolva. Agora, cabe a cada um de nós escolher como administrar esse tempo, como a gente vai remir o tempo, como a gente vai usar o nosso tempo para conhecer mais ao Senhor ou não. É até uma questão de intimidade, como no relacionamento. A gente realmente cria uma intimidade com o tempo, então não tem como descartar. Isso me faz pensar na próxima pergunta, em relação à medida ideal. Qual seria a medida ideal na maturidade espiritual? Em que ponto a gente pode chegar e falar, ok, eu posso ser considerada uma filha madura de Deus? Eu acho que do ponto de vista humano não existe um ideal. Ok? Dizer assim, cheguei, não tem como a gente mensurar e dizer assim, olha, fulano, eu sou maduro, fulano não é. Não é uma coisa que dá para você mensurar em números, por exemplo, certo? Mas, do ponto de vista espiritual, eu creio que a régua, a forma de medição é quanto mais você se parece com Cristo, ok? Então, se você quiser se autoavaliar, a sua maturidade espiritual, a sua maturidade cristã, é sempre olhar para Jesus e dizer assim, eu estou parecendo com Jesus nessa área. Essa decisão que eu tomo, esse tipo de decisão, essa minha forma de decidir, de escolher, de agir, reação até de reagir, parece com Jesus. Eu queria utilizar aqui um texto da palavra de Deus, a gente pode até colocar no telão, por favor, em Efésios capítulo 4, verso 11. Se você quiser, abre sua Bíblia aí. Efésios 4, 11, ele diz o seguinte, tá? Preste atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo em verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si em amor. Então, eu destacaria desse texto todo aí, a expressão que ele diz aqui, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se existe uma forma da gente medir, é essa. O estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, você observa que ele começa dizendo a variedade de funções no corpo. Uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelista, um para dança, um para cantar, um para louvar, enfim, um para pregar. E aí, dentro dessa diversidade do corpo, dada pela própria palavra, pelo próprio Espírito de Deus, a gente vai cooperando mutuamente no crescimento um do outro. Então, perceba que Deus ele tem um cuidado de colocar essa diversificação de funções, de dons, para que a gente possa, para que nós possamos juntos crescer e um cuidar do outro, aperfeiçoar o outro, contribuir para o crescimento do outro. Para quê? Qual o objetivo desse processo no corpo? Chegarmos à estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E para saber
sobre essa medida, eu acho que a nossa vida em comunidade, a nossa vida de igreja, ela fala muito alto. Porque tem gente que não se toca, né? Tem gente que acha que é o super crente, que tá super, sabe? Tá tipo assim, pau a pau com Jesus. Tem gente que não se toca mesmo. Mas acho que vale a pena, sim, parar, sentar, conversar, ouvir dos seus líderes, ouvir de quem está do seu lado. Acho que anteontem foi o dia do amigo, ouvir do seu amigo. Se você realmente está melhorando, sabe? Então você precisa ouvir o melhore, por favor, melhore. Porque se eu for parar para dizer as minhas qualidades, nossa, eu estou maduríssima. Mas, às vezes, não estou. Eu preciso, sim, viver uma vida de comunidade dentro da igreja e ser aberta para ouvir os meus erros, do que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso me ajustar. E não existe falar sobre uma medida ideal dentro de uma caixa isolada. Você precisa da voz dos outros em você e, com certeza, da voz do Espírito Santo também. Entender que essa medida, né, algumas versões vai dizer estatura de varonilidade ou de varão perfeito, eu creio que a gente só vai alcançar quando a gente estiver com o nosso corpo glorificado, né, quando a gente estiver com Jesus. Então é um constante avanço, é uma constante caminhada. E se você não tem essa percepção de avanço, de caminhada, se você entende que você deve ficar parado, que você não precisa melhorar nada, que a igreja simplesmente você vir um sábado, um domingo, fazer alguma função e tal, e voltar para casa e continuar do mesmo jeito, esse é um sinal de que você não está no caminho da maturidade. E assim, quando uma menina sai com um menino, quando está rolando assim o clima, e aí do nada ela não quer mais conta, aí quando as amigas perguntam, amiga, ele é muito imaturo para mim. Tudo é maturidade, ele é muito imaturo para mim. E saindo já desse âmbito, né, que você não estava afim mesmo, em vez de você dizer porque você não estava afim, você joga logo para essa imaturidade, voltando aqui os olhos para o espiritual, não existe demérito nenhum. A pessoa que aceitou Jesus, e ela está caminhando ali, e ela realmente é um bebê. Isso não é xingamento dentro da igreja, é seu bebê espiritual, seu RN. Não é xingamento, porque às vezes a gente fala de maturidade, não pode ser RN, não pode ser bebê, não. Mas isso faz parte. Tem o início, tem o pontapé, e não tem nada demais. Você está começando, está bebendo leitinho ainda, não tem nada demais. E eu tenho certeza que, quando Paulo fala sobre o leite, é claro que ele faz uma alusão, né, aos bebês que são amamentados e tal. O leite, posso falar com propriedade? O leite materno, ele é rico em muito nutriente. Ele faz com que o bebê tenha uma alimentação muito forte, algo que a gente consegue com refeições e com fruta e larararará. Só o leite materno para o bebê ele é suficiente, ele traz a imunidade que o bebê precisa. Então, é proveitoso, sim, estar nessa fase de bebê, de RN espiritual. Só que você precisa caminhar, né? Não pode ficar assim forever. Precisamos avançar, né? Isso fala muito de fases. Enquanto o pastor Ramon falava, eu pensei nos frutos, pastor Ramon. Acho que os frutos também demonstram muito essa questão da maturidade espiritual, porque pelos frutos a gente vê quem é a árvore, né? Então, você pode se medir, não que tenha como medir, como eles falaram que não é possível, mas você pode verificar os seus frutos e também lidar com a comunidade, porque aqui tem pessoas diferentes umas das outras, todos somos irmãos, mas quando a gente entra em contato com o corpo de Cristo, a gente começa a ser podado em amor e muitas vezes sem passar a mão pela cabeça, e é importante estar aqui. Então, nessa questão de fases, eu posso ser um bebê espiritual agora, e vou passando, né, para a adolescência, para a fase adulta e etc. Mas como é que eu vou me perceber em que fase estou? O que é que eu preciso melhorar? Como é que eu vou evoluir? O que fazer nesse sentido? Eu acho que um forte indicador disso, de que fase eu estou, vamos fazer um teste agora, tá bom? Em que fase eu estou? São os comportamentos. Deixa eu falar para vocês algumas referências aqui. Eu não vou ler, porque são muitas referências, mas Paulo, ele fala, no Antigo Testamento e nas cartas, ele fala sobre algumas fases. Diga, meu filho, pode falar. Ou Novo Testamento, desculpa, pode corrigir, gente. Eu sou aberta à correção, tá? Sou madura. Amém.
Bora lá. Paulo, ele fala sobre bebês, ele fala sobre recém-nascidos, lá em 1 Pedro 2, 2 e 3. Depois de bebês, Paulo vai lá falar sobre meninos espirituais, que está lá em Efésios 4, 13 ao 15. Depois de meninos, a gente pula para a juventude. Paulo fala sobre isso em 1 João 2, do 12 ao 14. E, por fim, ele passa lá para adultos, para pais espirituais, que está lá descrito em Efésios 4:15. Mas voltando lá para bebês. Como são os bebês? Os bebês são altamente dependentes. Os bebês são inocentes. E tem uma característica também dos bebês que eles não se adaptam com tanta facilidade. Existe uma irritabilidade. Um exemplo. Zoe, ela tem uma rotina para dormir, para acordar, para várias coisas. Às vezes eu venho para o culto DIP e eu vou embora logo depois do culto, porque quando passa do horário dela dormir, ela fica insuportável, ela fica extremamente irritada. E trazendo isso, né, para o que a gente está conversando, os bebês espirituais, as pessoas que estão começando ainda na caminhada, muitas coisas da vida dela, elas vão ficar irritadas. Elas não sabem, elas têm um alto nível de dependência e são coisas normais, mas que precisam ser podadas. Passando lá de bebês, os meninos. Meninos ainda são crianças, não são bebês mais, mas são crianças. Tem um certo nível de dependência, sim, mas deixaram essa fase, né, de crianças. Os meninos espirituais, algo que marca muito essa fase é a tagarelice, é o muito falar, é a língua desenfreada, é a fofoca. Então, se você está se vendo já nessa fase, é porque você ainda tem um pouco mais para amadurecer. Provérbios fala que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É uma das características dos meninos que estão aí nessa fase ainda de início. É a língua solta, é a fofoca, é o muito falar que às vezes causa uma confusão terrível. Tiago 5 fala muito, né, sobre o poder da língua. E depois a gente vai para os jovens. Paulo fala que os jovens, ele fala, jovens, vos escrevi porque sois fortes. Eu acho que uma das características desses jovens espirituais é que eles sabem lutar, eles sabem que precisam entrar, às vezes, numa guerra no mundo do espírito, e eles sabem que, lutando, eles obtêm a vitória, eles obtêm o êxito. E o último estágio, né, que Paulo fala com a gente, que são os adultos. Os adultos são lindos, né, gente? Sou eu e você, amém, Jesus. Amém. Os adultos, os pais, que eles têm uma paciência. As pessoas que são maduras, elas se destacam em um ambiente de confusão, em um ambiente que não está normal. Não sei você no seu trabalho, na sua escola, se você é aquela referência de paz. Não estou dizendo as pessoas quietas, não, porque todo mundo olha para o quieto e fala assim, não, é uma paz, ali, às vezes nem é. A cabeça da pessoa está fervilhando, mas não é. Mas uma das características de pessoas maduras é que elas têm uma paciência, que elas se destacam em um ambiente de intrigas. As pessoas que já estão no nível mais elevado de maturidade espiritual, elas têm uma constância. A vida, ela não é baseada naquilo que você está sentindo. A vida, ela não é baseada no momento que você está passando. O fim não é isso que a gente está passando. O fim, a guerra, a luta que você está vivendo, a desavença que você está vivendo não te define. Você precisa ter uma constância. Isso é uma das coisas que caracterizam esse nível mais elevado de maturidade espiritual. E aí a gente fala sobre o tropeço no falar, que as pessoas realmente maduras, elas se calam. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente está conversando e a gente pode contar alguma coisa, mas o Espírito fala assim, cala a boca, essa pessoa não precisa saber disso. Tem até um meme, né? Eu ia responder tal coisa, eu ia digitar, mas Deus disse assim, filho, pare. Pois é, porque tem gente que escuta isso e continua, mas tem gente que escuta isso e... Ignora, a gente é o Espírito Santo falando, viu? Pois Ignora, é. não. Então, se você escuta isso e se quieta, parabéns, claps, claps para você. Você pode estar caminhando, claps, claps. Eu ensinei, eu ia falar claps, claps, ela fala. Você está caminhando já no nível mais... Gente, Tiago fala que o varão que consegue refrear a língua, esse varão é perfeito. Pense aí.
Então, eu acho que esse lance de falar da tagarelice e tal, diz muito sobre a maturidade espiritual. A capacidade de reprodução. Os pais, eles reproduzem, né? Então, o que você semeia, além de você colher, outras pessoas também colhem. O seu relacionamento com Deus, o que você semeia no seu relacionamento com Deus, se você é uma pessoa que já está no nível mais elevado, né, de maturidade, você vê que outras pessoas conseguem colher isso. Você é um amigo que tem bons conselhos para falar. Você é um amigo que sabe a hora certa de exortar. Eu queria dar uns exemplos, né? Você já viu quando a gente diz assim, eu vou contar até 10, você vai estar pegando ar e aí você conta até 10. Eu acho que seu nível de maturidade espiritual tem a ver com a sua capacidade de contar o mais alto possível, no sentido de vou contar até 10, vou contar até 20, vou contar até 30, vou contar até 50. E aí trazendo isso, por exemplo, para a nossa realidade de igreja. Eu sou da... vou pegar aqui comunicação. Eu sou da comunicação e já tem 2 meses que Euler não me escala. Complicado, viu, Euler? E aí tem alguma coisa contra mim e tal. Pode até ser que ele tenha, pode até ser que ele está sendo injusto. Ele tá não lá atrás, gente, ó o bichinho, coitado. Mas a sua maturidade espiritual vai ser demonstrada em como você vai reagir a isso. Eu vou sair porque ninguém gosta de mim na comunicação, porque eu estou sendo perseguido, porque isso, porque aquilo. O maduro espiritual, o que ele faz? Eu vou vencer isso em oração. Eu vou orar. E depois que eu orar, que eu fizer esse propósito de oração, eu vou até o meu líder e vou conversar. Euler, eu gostaria de saber o que é que está acontecendo, por que eu não estou sendo escalado? O meu trabalho não está sendo legal, as fotos que eu tiro não estão sendo legais, né? Tem algum problema, o meu relacionamento com os demais. Então, quando você tem uma postura de ir, de trazer para o diálogo, primeiro trazer para a oração, brigar no mundo espiritual, trazer para o diálogo, em cima do problema, para resolver o problema com diálogo da melhor forma possível. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Mas o que é que a grande maioria esmagadora, estou sendo até redundante, da igreja faz? Torce o bico, fica com raivinha, com beicinho. O famoso ranço, né? Pega o ranço e diz assim... Vai comentar com os outros no WhatsApp. Faz um grupo só. Euler não gosta de mim. Exatamente. Seria uma comunidade do Orkut, quem pegou. E aí, isso se estende a tudo. Por que é que na dança eu não fico na fileira na frente? Por que é que eu fico... Melhore. Dançando. Às vezes tu é ruim mesmo dançando, tem que melhorar. Não, pastor, ruim não. Fala a Deus. Tá melhorando, né, pastor? Mas nem sempre quem está no fundo é porque não é bom, né? Às vezes é por questão mesmo de layout da coisa, sim ou não? Layout. O layout é muito bom. Vou levar essa. Os mais altos ficam no fundo, Pronto, às vezes, era né? isso que eu quis dizer. Mas às vezes é porque a pessoa realmente é desprovida de A gente talento. vai fazer um púlpito assim, ó, bem vertical, gente, para não ter fila do fundo. Todo mundo vai dançar na frente. Gente, eu acho que é entender o propósito, sabe? Às vezes você está servindo aqui e você tem que entender que é mais do que você estar lá demonstrando seus dons para a glória de Deus e tudo mais, mas entender que você é parte daquilo ali, é uma fatia daquilo que forma uma unidade e colocar no coração que se o propósito, que é a glória de Deus, está sendo cumprido, amém. Mas óbvio que você tem que tratar o seu emocional e sentar e conversar com o seu líder e saber e receber feedback. É porque eu acho feedback algo tão essencial, sabe? Porque te faz você se aperfeiçoar. Então, você tem dúvidas sobre algo que você está fazendo, se está servindo aqui ou não, chega para a pessoa e pede um feedback. Eu acho que isso evitaria muita mágoa. Porque às vezes acaba gerando mágoas no coração e coisas profundas mesmo. E isso chega... Continue. Não, eu lembro de uma pregação da Bispa Lore, da Bispa Lorena, que ela falou sobre uma irmã que ela não comentou, não falou com ela no corredor, e a irmã passou anos com mágoa no coração dela, porque ela ignorou ela, e meio que isso vira uma erva daninha mesmo, cria coisas e faz com que a maturidade fique ali embaixo, né? Porque você alimentar isso, terrível. Isso é tão sério, gente, que isso chega em níveis pastorais. Eu diria que boa parte das igrejas que existem no Brasil, muitas vezes são abertas por pastores, por líderes imaturos.
por pessoas que talvez não tinham o destaque que elas queriam na igreja. Ah, não, porque eu conheço mais de teologia do que o meu líder. Ah, porque isso, porque aquilo. Ah, porque eu poderia pregar mais, porque eu não concordo com a visão. E a pessoa simplesmente vai e diz assim, vou abrir a minha própria igreja, e diz porque Deus deu uma visão a ela. E em muitas vezes, não é uma direção de Deus. Deus não deu visão nenhuma. E aí o cara vai, abre uma igreja, e ele abre a igreja, uma pessoa ferida abrindo a igreja, ela com certeza ela vai produzir uma igreja de pessoas feridas. Então isso é algo a avaliar. Por exemplo, quando a gente fala em estatística, existe uma previsão de que até 2032 os evangélicos serão maioria em nosso país. Amém? Glória a Deus? Amém. Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo é preocupante. Porque não adianta nós sermos maioria e sermos um bando, vou usar essa expressão, um bando de pessoas feridas, uma reunião de pessoas feridas, de pessoas imaturas, de pessoas que não querem crescer, de que não querem aprofundar. Não adianta nós aumentarmos o número de evangélicos no Brasil e boa parte dessas pessoas serem pessoas que só olham para as mãos de Deus e não para os olhos de Deus. Pessoas que só querem receber coisas de Deus e ao invés de focarem em se relacionar com Deus. Então, ao mesmo tempo que é muito bom o crescimento do evangelho, eu vibro com isso, o crescimento em número da igreja, mas nós precisamos focar. Vocês que são líderes serão líderes do futuro. Nós precisamos focar em formar pessoas, formar discípulos de Cristo que sejam maduros e não discípulos que fiquem a vida inteira na fase infantil, na fase ali de bebê. E isso atrapalha, né, de certa forma, o crescimento do corpo de Cristo. Gera contenda, a gente fica estacionado, querendo ou não. Uma coisa que, uma pregação sua, Carol, que me marcou muito, não sei se o pessoal vai lembrar, mas é de uma pregação, acho que não foi nem no culto Atos, foi num culto de domingo, que você falou sobre os membros disfuncionais. A falta de maturidade no corpo de Cristo gera membros disfuncionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pregação, porque eu gostei muito, porque foi muito esclarecedor. Acho que foi um acampamento. Foi no acampamento? Acho que foi. Foi? Tá, eu repito as coisas, né, gente? Glória a Deus. Que bom, né? Se edificou é para repetir mesmo. Vou falar mais uma vez, a terceira. Membros disfuncionais. O membro disfuncional é um membro que está ali, um membro do corpo humano que está ali, mas só que ele não tem função nenhuma. Um braço disfuncional, ele está recebendo sangue, ele está sendo ali arrastado por aquele corpo, ele recebe todo o cuidado, ele é limpo, ele é lavado, ele está... O coração está bombeando sangue, mas só que ele não serve para coisa nenhuma. Então, a falta de crescimento, a falta de maturidade espiritual, a falta desse caminhar em maturidade espiritual, causa na igreja, no corpo de Cristo, a formação desses membros disfuncionais, que são membros que a gente tem que arrastar. Estão ali, às vezes estão até com anel, o bracinho está bonito, as unhas estão pintadas, tem anel, tem relógio, tem tudo. Causa um peso tremendo e não faz nada. A igreja tem que arrastar esse membro. O melhor seria que esse membro fosse amputado. Talvez o corpo caminharia melhor sem estar bombeando sangue, sem estar ali se preocupando com esse membro. Então, a relação que eu faço é essa. A falta desse caminhar em maturidade espiritual causa, assim, esses membros disfuncionais que são um peso morto. Amém. Uma pergunta que eu gostei muito, e eu vou falar ela aqui, pedindo exemplos na Bíblia sobre maturidade espiritual. Aí eu orando assim, eu falei, Deus, me dá um exemplo de uma pessoa. E veio do nada Estevão. Eu não sei, mas veio Estevão porque, se você dá uma lida lá, em Atos 6 e 7, a palavra descreve ele como um homem honesto, um homem cheio do Espírito Santo, que ele tinha sabedoria em suas respostas, que ele foi escolhido para ajudar os apóstolos. E eu acho que seria um exemplo na Bíblia de um homem maduro espiritualmente, porque, mesmo sendo apedrejado, ele orou pelas pessoas que estavam
apedrejando ele. Nos lugares que estavam conversando contra Jesus, ele, com sabedoria, mansidão e demonstrando realmente uma comunhão com o Espírito, teve esse posicionamento, né? Vocês poderiam me falar exemplos também? O que é que vocês acham? Esse de Estevão aí é o ápice do ápice, né? Exato. O cara recebendo uma pedrada lá e eis que vejo os céus abertos e aí... Imagine. Eu gosto muito do Pedro, né? O Pedro, ele representa muito a questão da evolução. Eu vejo que a Bíblia toda, ela vai mostrando que cada um daqueles irmãos, daqueles personagens, digamos assim, bíblicos, cada um deles, a Bíblia vai mostrando a evolução e o amadurecimento deles. Mas Pedro, eu acho fantástico, né? Porque ele está ali caminhando com Jesus encarnado, aprendendo, dormindo, acordando, viu a transfiguração e foi vendo tudo e ele dava a cabeçada. Acho que dá para ver as fases muito bem na vida de Pedro, assim, né? Se você parar para observar. E aí, quando parece assim, já no final da caminhada de Jesus, perto de Jesus ser crucificado, quando, tipo assim, dá para você pensar assim, cara, Pedro já dá para ser o bispo da igreja, aí, o líder da igreja, ele vai lá e ele saca a espada dele e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí você olha assim, eu costumo dizer assim, Deus, acho que Jesus colocou a mão na cabeça, mas será possível que você não aprendeu nada, cara? E óbvio que Jesus não fez isso, quem faria isso seria eu. Mas, e aí Pedro vai demonstrando a evolução depois que ele recebe o Espírito Santo. Depois que ele recebe o sopro do Espírito Santo, você começa a ver na vida dele, de uma forma mais clara, os frutos. Você começa a ver ele ser usado por Deus, por exemplo, em cura. Você começa a ver ele ser usado por Deus, ganhando almas. Primeira pregação dele, 3.000 almas. Mas aí tem um ensinamento muito legal para a gente. Que às vezes você está olhando assim, o cara é pregador, o cara é cantor, ele é cheio do Espírito Santo. Pode até ser realmente. Só que ainda assim, não necessariamente isso significa que existe ali uma maturidade espiritual. Porque mesmo depois de todo esse processo, mesmo depois, obviamente, de que ele evoluiu muito, ele chega em um momento, se você abrir, depois você abre a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, você vai ver que Paulo dá uma pegada de ar com Pedro, porque Pedro estava lá comendo com os gentios, né, com aqueles que não eram judeus, e, de repente, quando Pedro se levanta, tipo assim, vou fazer de conta que eu não estava com eles. E Pedro era um cara que ele era, digamos assim, um pouco mais conservador em relação a rudimentos da Torá, etc. E talvez até, do ponto de vista de Paulo, talvez até certo ponto intolerante com algumas questões. E aí Paulo vai lá e se levanta e diz assim, Pedro... E aí ele começa a conversar com Pedro, a dialogar. E no texto que Paulo escreve lá em Gálatas, ele fala, eu enfrentei Pedro cara a cara. Porque Pedro cometeu uma infantilidade. Não era para depois de toda aquela caminhada, Pedro cometer aquilo, fazer aquilo, ter uma atitude imatura daquela. E aí você observa que, pelo menos aos nossos olhos, Pedro, que tinha uma caminhada muito maior, talvez perdesse em maturidade para Paulo, que tinha uma caminhada de tempo menor que ele. Paulo não andou com Jesus, Paulo não ouviu as coisas que Pedro ouviu, não viu as coisas que Pedro viu, que Pedro ouviu, mas ele acelerou o processo. Ele acelerou o processo a ponto de ele ter que chamar a atenção de Pedro em um determinado assunto. Então, fica muito evidente nesse exemplo a questão da maturidade espiritual não estar necessariamente atrelada ao tempo de caminhada, não estar necessariamente atrelada a frutos visíveis no sentido de cura, pregação, almas ganhas, não necessariamente todo mundo que ganha alma. Às vezes a gente olha assim, fulano é um pregador que tem milhões de seguidores. Fulano é um pregador que quando ele prega, ele lota a igreja, ele lota estádios. Não necessariamente o sucesso no ministério significa aprovação do Senhor. E se vocês querem caminhar para a maturidade espiritual, maturidade cristã, comecem a observar isso.
Comece a observar quem vocês assistem. Não necessariamente aqueles que têm mais likes, que têm mais seguidores, que reúnem multidões, têm de fato frutos do Espírito, têm de fato sinais de maturidade cristã ou têm o seu ministério chancelado pelo Espírito Santo. Eu penso em Evódia e Sítique, está lá em Filipenses. Não é nem tipo um super exemplo de uau, que pessoa madura e tal. Mas Paulo puxa a orelha dessas duas mulheres porque elas estavam causando dentro da igreja. E Paulo ele fala que eram mulheres que tinham cooperado em tempos anteriores, mas que agora elas estavam em desavenças. Eu fico com muita curiosidade de saber o que estava rolando com as duas. Talvez uma das perguntas, quando eu chegar no céu, qual foi a treta de Evódia e de Sítique. Mas, quando fala de maturidade, Thay falou sobre isso e Ramon também completou. Não sei se vocês perceberam, que é o feedback, a conversa com o outro. Eu preciso ser madura. Nem todo mundo tem coragem de chegar e falar assim, você errou aqui, viu? Não foi muito legal o que você fez. Não é confortável, né? Não é confortável. E as pessoas não têm coragem de fazer isso. E, do outro lado, também causa um constrangimento. Então, quando eu falo sobre Evódia e Sítique, é que Paulo escreveu, está lá, a gente até hoje lê sobre a treta delas, e eu acredito que as coisas se normalizaram. Outro exemplo também é Jetro e Moisés. Moisés, responsável por toda aquela maravilha, responsável não, ele foi a pessoa, né, que o Senhor, através de Moisés, o Senhor operou toda aquela maravilha do Antigo Testamento, mas teve uma hora que ele precisou abaixar a cabeça e ouvir o conselho do sogro dele, porque ele estava acumulando muitas funções. E aí também já vai um indicador de maturidade. Você é aquela pessoa que só você faz bem feito, as outras pessoas não precisam. Centralizadora, né? Super, porque se você não fizer, o negócio não vai ficar legal. Todas as atividades que passam para você, as obrigações, você está ali se matando, vai dormir 2 da manhã, acorda às 5 da manhã e outras pessoas não podem te ajudar. Você precisa melhorar Tem isso gente aí. que até gosta disso. Às vezes ele está ali se matando e tal, está vendo outras pessoas e podia gritar e dizer, vem me ajudar, mas a pessoa prefere ficar, às vezes, calada para depois chegar e dizer, olha... Um monte de Marta, meu, um monte de Marta. Isso, olha, eu fiz sozinho, Senhor, você não está vendo? Ela não me ajuda e tal. Então, isso é algo que precisa ser amadurecido. É um indicador de que precisa melhore, #melhore. E Moisés, ele abaixou a cabeça e ele ouviu. Ele estava tomando muita coisa para si. Ele estava resolvendo o babado de toda aquela galera dos hebreus. E aí Jetro fala assim, não divida, bote homens para... conversar com 10, com 20, com 50 e com 100. E o mais incrível disso tudo é que quando Moisés fala assim, farei dessa forma, o Senhor chama Moisés e fala assim, Moisés, eu quero me revelar a vocês. E aí acontece o Êxodo 20. Tudo flui. Tudo flui. Tem um livro chamado Ordem e Progresso. Esqueci o nome do autor, mas acho que com esse nome só tem esse livro. Que fala sobre isso, que depois da ordem o progresso vem, e a ordem precisa vir, e as pessoas abrem a cabeça quando elas são maduras o suficiente para ouvir o que precisa ser melhorado. Gente, minha mulher é muito crente, né? Eu falo aqui de Pedro e de Paulo, ela Evódia e Sítique. Gente, Quem são elas? Acho que a galera olhou assim, alguns tem isso na Bíblia. Filipenses, tem. Vou voltar lá em Filipenses. Olha, falando sobre Pedro... na questão, né, dele depois de ter vivido todo esse período com Jesus, depois de ter salvo 3.000 pessoas naquela primeira pregação dele, teve essa situação e ele teve que lidar novamente com a questão do arrependimento. Assim como ele se arrependeu quando ele negou Jesus e tudo mais. E Pedro, ele é conhecido muito como essa pessoa emocional, né, que vai, levanta a espada e arranca a orelha do soldado e tudo mais. E como é que a gente faz? Isso a gente vai regredir, a gente vai continuar daquele período. E como essa questão de ser imaturo emocionalmente influencia a imaturidade espiritual? Eu posso ser madura espiritualmente, mas imatura emocionalmente? Eu acredito que não. Se você é imaturo emocionalmente, se você é imaturo nas relações comuns... Se você é problemático, minha gente. Pronto. Se você é problemático, não tem como você ser maduro espiritualmente, porque a maturidade espiritual, ela incide diretamente também na sua vida emocional, na forma como a gente falou, como você age, como você reage.
Então, essa caminhada com Jesus, que você vai se aprofundando, ela tem que interferir na sua vida pessoal em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É interessante. E eu pensei aqui até em um exemplo de Elias, que passou por uma situação de que ele foi totalmente ousado espiritualmente naquele momento em que ele foi contra os profetas de Baal e tudo mais. E num período depois, ele soube que Jezabel estava perseguindo ele e ele ficou com medo e fugiu. Para vocês, seria uma imaturidade emocional aí? Eu sou ousado espiritualmente em um momento e no outro momento eu estou com medo e fujo e me entrego às emoções ao ponto de esquecer daquilo que eu vivi com Deus? Perguntas difíceis é para Carol. Não, eu acho que não, porque a questão do fruto é uma oscilação, eu acho que a gente oscila, sim. Se talvez ele tivesse posto um ponto final no ministério dele depois desse fato de Jezabel, sim, mas depois disso aí ele foi para cima. Ele teve aquele momento de instabilidade, mas ele não parou, porque o Espírito Santo se apoderava, né, dele e ele foi para cima. Não foi o ponto final do ministério. Isso é legal de falar, porque às vezes a gente tem momentos, tem os nossos vales, tem os nossos desertos, e isso pode causar uma impressão, até uma culpa ou um julgamento de que, tipo, talvez eu não esteja sendo maduro o suficiente porque eu estou nesse momento, ou talvez, até, falando pessoalmente mesmo, até meio que não dar valor àquilo que vivimos, sabe? O que é que vocês acham sobre isso? É algo que a gente tem que... Como lidar, né? Como lidar com essas oscilações e como lidar com esses pensamentos que, às vezes, nos acusam mesmo e nos fazem pensar que não estamos avançando no relacionamento com o Senhor. Quando estava falando sobre os estágios, que a gente falou sobre adultos e pais espirituais, eu falei sobre constância. O que eu estou vivendo não define a minha vida. Estou repetindo isso. O que o ambiente está gerando em meu coração, na minha mente, não define. Então, não pode me fazer parar. Eu não posso retroceder pelo que os meus olhos veem. Eu preciso estar firme naquilo que eu acredito e seguir. E ainda sobre o caso que você citou de Elias, eu creio que, eu penso igual a Carol, no sentido de que não quer dizer que é uma imaturidade, mas eu creio que depois daquele momento de dificuldade, ele tirou uma lição e ele cresceu um degrau. Então, às vezes, existem momentos de fraquezas nossos que não necessariamente significam imaturidade, falta de maturidade espiritual, mas que depois que você supera aquele momento, muitas vezes permitido pelo Senhor no processo que Ele está ali nos forjando, você sobe um degrau depois, você alcança um nível mais alto. E isso me lembra muito a Ezequiel 47, que fala ali dos níveis, ele andando ali pelas águas, e aí vai mais fundo, e águas que davam nos tornozelos, águas que davam nos joelhos, águas que davam nos lombos, e daqui a pouco ele estava completamente ali submerso nas águas. E a nossa caminhada com Deus, ela precisa ter essa evolução. A gente precisa cada vez ir mais fundo, mergulhar nessas águas profundas. E a partir daí, a gente consegue lidar com momentos como esse. A gente consegue lidar com as nossas emoções e simplesmente não fazer como o Carol falou. Não, vou sair desse departamento. Vou acabar com o meu ministério. Deus não me chamou por isso, por causa dessa dificuldade, por causa dessa oscilação minha, por causa dessa fraqueza, eu não sirvo mais para nada. E aí entra as setas e as investidas do inimigo. São nesses momentos de fraqueza que o inimigo ele vem e aí ele fala, tá vendo, você não serve para isso, tá vendo, você não deveria estar ali em cima, tá vendo, você é o mais miserável de todos, o que você está fazendo aí? Então a gente precisa nesse momento se apegar com a graça de Deus, que é perdoadora e é transformadora. E
Entender, trazer para si aquilo que Paulo disse, quando o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Foi o que aconteceu com Elias. No momento de maior fraqueza dele, o poder de Deus se aperfeiçoou nele. E aí foi que ele, qual foi a palavra que ele ouviu? Recebeu comida, diz assim, coma, porque a caminhada é longa. Então, quando você tem chamado, quando Deus, ele coloca uma missão nas suas mãos, na sua vida, e você tem consciência, você está num processo de maturidade, você entende que você pode estar passando um momento mais difícil da sua vida, você pode estar passando um momento difícil, mas você vai para cima, você não vai deixar. Eu já falei para vocês, às vezes eu estou aqui, eu não queria estar pregando, não tinha condição emocional de estar pregando, aí às vezes eu ligo para um, para outro em cima da hora, às vezes eles me socorrem, às vezes não podem, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para o bispo, vou dizer, olha, não vai ter culto Atos, porque eu não estou bem. Não, eu tenho que me revestir do Espírito Santo, pedir misericórdia dele e venho para cima, porque aqui é lugar de manifestar aquilo que eu tenho aprendido com ele no meu relacionamento, inclusive também fraquezas. Aquilo que a gente aprende na fraqueza, a gente também compartilha no altar. E também, um outro ponto a se colocar, é quando a gente aprende com Jesus a humildade. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer. E a Bíblia também diz que Jesus ele foi humilde no sentido de se despojar da sua glória, se despojar da sua deidade aqui na terra, para ser semelhante a nós, né? E trazendo isso para a nossa vida, às vezes a gente também precisa se despojar. Às vezes a gente precisa ter, foi o que está sendo ministrado aqui no culto dos adolescentes, a gente precisa ter alguém, um amigo, um líder, alguém que a gente confie, que a gente possa se despojar e dizer assim, olha, eu não estou bem, certo? Eu não estou bem mesmo para pregar, eu não estou bem para cantar, eu não estou bem para exercer o meu chamado nesse momento, eu preciso de ajuda, eu preciso desse acolhimento. Isso, gente, pedir ajuda também é sinal de maturidade espiritual. Amém. E importante também a questão da prática das práticas espirituais, né? Porque isso vai nos ajudar a discernir o momento, discernir o que é que está acontecendo e a não caminhar com base na emoção, como Carol falou. Uma pergunta muito interessante e bem específica veio no Forms, a pessoa perguntou como eu posso expor o Evangelho para uma pessoa que se diz ler a Bíblia diariamente, que vive em intimidade com Deus, sendo que nada disso acontece. Ou seja, de saber tudo sobre a palavra, mas de fato não a compreende. O que fazer? Não faz nada, gente. É simples, a pessoa está dizendo que ela é o bambambam, que ela sabe, que ela é espiritual e tal, você não está vendo o fruto, tal, você vai ficar ali debatendo com aquela pessoa. Não, deixa lá, você vai ganhar tempo, vai expor a palavra para quem realmente está pedindo ajuda, vai expor a palavra para os perdidos, vai expor a palavra para os humildes que dizem assim, não, eu quero aprender, eu não sei. Mas a pessoa está ali arrotando o conhecimento, que sabe, que faz, que acontece, que é mais espiritual do que os outros. Você vai ficar debatendo, talvez a intenção da pessoa que perguntou é dizer o seguinte, poxa, né, sei lá, minha mãe, meu tio, meu filho, está dentro de casa lá, ele tira a maior onda, né, eu vou trocar em miúdos aqui a pergunta. A pessoa tira a maior onda espiritual, mas não é nada disso, deixa ela, irmão. Ora pela vida dela, não vai ficar perdendo tempo tentando convencer a pessoa. Deixa que o Espírito Santo faz a obra. Se for a mãe, tem que pegar junto. Né? Se for mãe, tem que puxar para perto. Isso me fez lembrar sobre uma questão que eu estava até conversando com uma pessoa essa semana, sobre como às vezes a gente observa no outro alguém maduro espiritualmente, ao ponto de falar, não, aquela pessoa está bem, aquela pessoa está consolidada, aquela pessoa eu não vou nem me preocupar caso ela não venha 2, 3, 4 cultos, porque é não sei o quem. Eu acho que a gente como igreja precisa ter essa sensibilidade também, né? Não é porque a pessoa chegou a um patamar nos olhos humanos de que você olha para ela e fala, não, ela é madura, ou ele está bem. Que a gente tem essa sensibilidade no espírito para não levar esses olhos humanos, o que os olhos humanos vê, e não tem esse cuidado com o outro. É um ponto que me fez refletir essa semana, porque às vezes a gente acaba perdendo pessoas por pensar que ela já é madura o suficiente, então eu não preciso estar ali exortando e estando para o meu irmão, sabe? E se, pegando esse gancho que tu falou,
se realmente aquela pessoa está bem, se realmente aquela pessoa madura espiritualmente, e quem está do lado de cá está achando que está tudo bem e, na verdade, não está, ela talvez nem seja tudo isso, porque ela não soube gritar ajuda, ela não soube pedir, gritar por socorro. Que às vezes a gente acha que é fraqueza, o que a Ramon acabou de dizer, e não é fraqueza, é o natural, é o normal. Amém. Vocês têm mais algum tópico importante para falar com a gente? Ou a gente pode seguir para uma sugestão que eu gostaria que vocês dessem? A gente quer aprender mais e eu acho que os livros são uma ferramenta importante para nos dar esse conhecimento. Vocês teriam sugestões de livros para que o pessoal possa se aprofundar e estudar mesmo sobre o assunto? Eu quero falar especificamente sobre um que Thay falou logo no início sobre fruto, não é? É impossível falar sobre essa caminhada de maturidade, sobre conhecimento, e não tocar nesse assunto do fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso. E o que está acontecendo lá com a galera de Gálatas para Paulo falar sobre o fruto do Espírito? Paulo ele foi enviado pela igreja, esqueci o nome, mas Paulo ele foi enviado para a Ásia Menor, que hoje está lá, foi a Ásia Menor, acredito que hoje, esqueci o nome do país, mas depois eu reforço essa informação para vocês. Paulo foi enviado para a Galácia para ele pregar Cristo para aquele povo, e aí Paulo pregou. Paulo, ele fundou uma igreja lá, ele deixou os cristãos lá, falou sobre o amor de Deus e tudo mais, e foi embora. E depois Paulo recebeu algumas notícias dizendo que existiam alguns cristãos judeus que estavam apertando a mente da galera de Gálatas, dizendo que eles não eram cristãos de verdade, que eles precisavam guardar o sábado, que eles precisavam se abster de alguns alimentos, que eles precisavam cumprir algumas coisas das leis. E aquele povo, os Gálatas, estavam assim, tipo, poxa, Paulo chegou, pregou para mim, e agora vem essa galera aqui dizer que não, que na real não é isso tudo que está acontecendo. E aí Paulo, é nesse contexto que Paulo escreve a carta aos Gálatas. E aí ele reforça: vocês estão na nova aliança, vocês não precisam cumprir esse pacote de regras, vocês precisam caminhar em fé, vocês precisam caminhar em amor. E Paulo, em Gálatas, ele dá algumas listas das obras da carne, e ele repreende algumas coisas. Ele fala sobre pessoas, os prosélitos, né, que eram aqueles que falavam assim: não, vocês querem servir ao Senhor Jesus, vocês querem ser filhos de Deus, vocês não são filhos de Abraão, mas vocês querem ser filhos de Deus, vocês precisam cumprir essas regras. Paulo, ele fala muito fortemente a essa galera, e fala muito fortemente aos que falavam assim para eles: não, é Cristo, é paz e amor, você pode seguir a vida como você quiser. E aí Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo fala sobre as virtudes do Espírito, que a gente conhece, né, como fruto. Ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele fala sobre essas 9 características: o amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Como é difícil esse domínio próprio, a temperança. E ele fala sobre a fé. E é impossível a gente falar sobre maturidade espiritual sem tocar nisso. Eu acredito que não é uma lista de virtudes. Tipo, quando fala assim, uma lista de virtudes, o que é que eu preciso ser para concorrer a Miss Brasil? Eu preciso ser assim, eu preciso andar assim, eu preciso ter um sorriso discreto, eu preciso isso e aquilo. E quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele fala que é algo natural. Paulo, ele pegou essa metáfora de fruto, porque um fruto dá na árvore naturalmente. A árvore não acorda: meu Deus, o vento balançou, eu tenho que balançar muito forte, neste dia precisam pousar 9 passarinhos e 2 beija-flores aqui sobre a minha árvore para que eu frutifique. Não, ela está ali presa, firmada ao solo, e é uma coisa natural frutificar. Então, Paulo, quando ele faz essa chamada para os Gálatas, e que ele fala sobre as obras da carne, que era para a gente se abster, e depois ele fala logo sobre o fruto do Espírito, ele não está falando assim: deixe de seguir essa lista e comece a seguir essa lista. Você precisa ser amável, você precisa ter temperança, você precisa ter domínio próprio. Não é uma lista que você precisa seguir, mas é algo natural.
Você, na sua caminhada com Cristo, você se aproximando e estreitando os laços e querendo mesmo caminhar em conhecimento da palavra de Deus, isso é algo natural. É algo natural. Salmo 1 fala sobre a árvore que é plantada junto a ribeiros de água. E fala sobre a moinha, o vento, a folha que o vento espalha, que o vento leva. Eu estava falando, acho que já tem uns 2 meses, com o pessoal do Start. Quando a gente fala sobre algo que está preso e algo que está solto, a gente pensa, não, eu prefiro ser solta, livre liberdade, do que ser preso. Mas o salmista ele não está falando somente sobre quem está preso e quem está solto. Ele está falando sobre quem está vivo e quem está morto. Talvez para as pessoas lá fora elas pensem que eu estou aqui parada, presa, eu estou morta. Mas na perspectiva cristã, se você está enraizado, você está preso ali, mas você está vivo. Porque você está sugando a vida do rio de Deus. Você está sugando ali, você está crescendo. Na hora certa, as folhas vão embora, porque é outono. Na hora certa, as folhas e as flores voltam. E o mais importante, frutifica. Então, não é sobre quem está preso, quem está solto. É sobre o que é vivo e o que é morto. É sobre algo que é natural na vida de todo cristão. Não adianta colocar máscara, porque uma hora a máscara cai. Não adianta querer ser aquela boa pessoa amável, chega a mudar a voz para falar. Porque uma hora a máscara cai. A síndrome da boazinha. Pois bem, uma hora cai, mas quando é algo natural, a árvore ela frutifica naturalmente. E eu e você, como árvores, a gente precisa frutificar naturalmente. E frutificando, a gente vai crescendo. Dando fruto, a gente vai atingindo aí essa maturidade e vai caminhando para se parecer o mais próximo possível do Senhor Jesus. Falando em árvore e raiz, respondendo também a pergunta de Tainara, o livro que eu indico para vocês é Enraizados. Alguém já ouviu falar desse livro? Enraizados, ele tem uma capa verde e branca. Esqueci o nome do cara, mas eu sei que ele é músico de uma banda famosa americana. E ele é muito bom e ele tem tudo a ver com essa questão da maturidade. Certo? O livro, eu acabei não falando o nome do livro, é Aprendendo com Jesus. Deixa eu dar uma dica para vocês, muito massa. Esse livro está de R$14,90. Lá no Salvador Shopping tem um piso do... O último piso, a área... Na ala de serviços? Não, na área de serviços não é... Leitura? Não, o último piso que a gente come, Aquele. Pronto, a praça de alimentação. Na praça de alimentação... Onde tinha Perine, porque tem muito livro de criança ali, aí você passa e nem olha. Mas café ali no chegue lá, Aprendendo como Jesus. A capa do livro é uma árvore cheia de fruto, assim. Muito, muito, muito bom esse livro. R$14,90. Vamos acabar com o estoque. Tem uma maturidade de Luciano Subirá, de Maturidade Espiritual, alcançando a herança plena. Agora vocês só acham esse livro na Central Gospel. Não tem tão fácil nas livrarias, não. Em breve na Lectio. Amém, quando Jesus. a gente voltar. Eu queria finalizar, digamos, a minha participação. Queria colocar isso no telão para a gente. 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. Se você puder abrir na sua Bíblia. Diz o seguinte. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, Paulo falando aí de uma forma bem forte sobre essa questão da falta de maturidade espiritual. Em Gálatas, acho que é o capítulo 2, ele chega a dizer assim, Gálatas insensatos, quase assim, poxa, seus idiotas, né? Vocês são, poxa, né? Não vou nem dizer o que é que eu pensei aqui, mas enfim, ele meio que estava ali sem paciência, mas ao mesmo tempo com amor, ensinando a eles. E nesse texto aqui fica claro uma coisa, gente, preste atenção nisso. A falta de maturidade espiritual, quando isso é muito evidente em um corpo, em uma congregação, isso atrapalha o crescimento da congregação, no sentido de que o pastor, os líderes,
eles precisam sempre estar trazendo aqueles fundamentos básicos, rudimentos. Então, Paulo está dizendo assim, eu só posso dar a vocês leite, porque não adianta, eu estou num corpo que eu tenho aqui, na igreja lá, eu tenho 100 pessoas, mas eu só tenho 5 que estão caminhando em maturidade, mas a maioria ainda estão com briguinha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Fulano não fala comigo, fulano vai casar e não me convidou. Começa com aqueles mimimizinhos, não me chamou para sair e tal. E aí briga, e aí faz queixa e tal. Isso tudo atrapalha o crescimento. E aí, ao invés do pastor está trazendo um alimento mais sólido, aí a gente tem que estar falando, irmão, para de se expor na rede social, irmão, pai, essa palavra não é para estar na sua boca, irmão, não é para você frequentar esse tipo de ambiente, irmão, pare de ofender o seu irmão. Então, é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, cara, eu podia estar na lição 10. Alguém já participou de uma turma que o professor teve que ficar um tempão em alguns capítulos, não podia avançar? Sabe, turma de escola, não sei se vocês já viveram isso na escola. É uma escola que tem, digamos assim, é 7ª série que fala, não? Não fala mais série, 7º ano. Pronto, então tem 3 turmas de 7º ano. Aí 2 turmas estão bem avançadas no assunto, e outra está bem atrasada, diz assim, nossa, mas a gente já está em tal assunto, está na 4ª unidade e tal, e a outra está no assunto da 1ª unidade. Eu estou dando um exemplo bem elementar para você entender. Às vezes a igreja era para estar muito mais avançada. A igreja, eu falo no geral de corpo de Cristo, era para a gente estar discutindo outras coisas, aprendendo outras coisas, mas a gente precisa, às vezes, voltar para rudimentos, não por causa dos novos na fé, mas por causa dos antigos na fé que não querem sair do primeiro degrau. Então, que nesse dia, você que está assistindo, você que está aqui presente, que você tome essa consciência. Eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso sair dessa paralisia, porque senão eu prejudico o meu irmão, porque senão eu prejudico o corpo. Eu não sei quem joga bola aqui, sabe aquele cara que está no seu time, que ninguém quer tocar bola, toda vez que você vai tocar, tipo Cicinho no Bahia. Corta isso aí, vai que o cara assiste depois. Mas sabe aquele jogador que você toca a bola e você sabe que vai perder a bola? Que? Citaram nomes aí. Né? Não, Flávio não. E aí você toca a bola, o cara perde a bola, você não toca mais, você corta para a direita e tal, deixa o cara lá. Só que isso não pode acontecer no corpo de Cristo. A gente tem que voltar para buscar, né, aquele que ficou lá atrás na corrida. Então, vamos pensar nisso. A gente precisa crescer para que o corpo também cresça. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos orar pelos nossos pastores. Peço que vocês coloquem as mãos, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos pastores, Deus. Te agradecemos por esta tarde, Senhor, porque o Senhor, através da vida deles, Pai, nos falou ao coração, Paizinho. Que toda essa palavra, Deus, encontre terra fértil em nossos corações, Senhor. E gerem frutos, Deus, para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento do Teu reino, Paizinho. Que possamos ser filhos maduros, Paizinho. Filhos que olham para os Teus olhos, Jesus. Que apesar das circunstâncias, Senhor, segue conforme a Tua palavra e mantém firmado sobre a rocha, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, abençoa os nossos pastores, Senhor. Dá mais sabedoria a eles, Deus, discernimento, Pai. Dá força, Senhor. Que a sua força se aperfeiçoe na fraqueza deles, Paizinho. E que eles possam continuar, Paizinho, abençoando e gerando tantas vidas, tantos frutos, como eles têm feito todos esses anos, Paizinho. Honra-os em nome de Jesus, Pai. E para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigada pela vida do pastor Ramon e da pastora Carol, Senhor. No nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Jesus. Obrigado, Tainaras. Brocô. Queria fazer uma oração final por vocês, enquanto a gente pode ir tocando alguma coisa. Quem sabe você ouviu essa conversa, esse bate-papo, e você ficou até entristecido. Poxa, será que eu sou o cara que atrapalha o Barba?
Será que eu tenho que abandonar o corpo porque eu não consigo evoluir espiritualmente, porque eu não consigo amadurecer? A verdade é que é por isso que chama corpo. A gente não pode jogar uma parte do nosso corpo fora. A gente não pode abrir mão, nós não queremos abrir mão de você. Jesus não abre mão de você. Um dia Jesus também não abriu mão de mim. Um dia, mesmo com as minhas criancices espirituais, com as minhas atitudes imaturas espiritualmente, eu encontrei pessoas que me amaram. Eu tive, por exemplo, os meus bispos, os meus líderes, que mesmo com atitudes minhas de criança, de bebê espiritual, eles tiveram amor pela minha vida, cuidaram de mim. E é isso que o corpo quer fazer com você. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você, cuidar de você. O Espírito Santo quer te pegar pela mão e dizer: ei, filho, eu quero te ajudar a crescer, filho. Ei, filho, eu quero que você possa ter acesso a alimento sólido, filho. Ei, filho, eu quero te levar a lugares altos. Ei, filho, eu quero que você mergulhe nas profundezas do meu amor e do conhecimento da minha palavra. Ei, filho, eu não quero você na multidão, filho. Eu quero você entre os íntimos. Eu quero você entre os íntimos. E o Pedro, o qual nós citamos aqui, mesmo vivendo o auge da imaturidade, por incrível que pareça, ele estava no círculo dos íntimos. E Jesus teve paciência necessária com ele, caminhou com ele, até que ele pudesse chegar, na proporção, no estágio que Jesus queria que ele chegasse, para poder abençoar milhares de vidas. E assim vai ser feito na sua vida também, eu creio. Então coloque sua mão no coração agora, todos, e peça ao Senhor: Senhor, qual é a área da minha vida que eu preciso crescer? Senhor, seja sincero com Ele, diga: Senhor, eu estou paralisado aqui, Senhor. Eu estou há muito tempo nos primeiros degraus e eu quero crescer. Eu quero evoluir, eu quero te conhecer mais, Jesus. Comece a falar com Ele. Pai, eu oro agora por cada jovem que aqui está, cada irmão, que eles possam, ó Deus, continuar na caminhada contigo, conhecendo e prosseguindo em te conhecer mais, Senhor. Porque a tua palavra diz que a vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora, é como o amanhecer, é como a luz do sol que vai brilhando, brilhando, brilhando mais até ser dia perfeito. E assim a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por segurar em nossas mãos, Senhor, e não nos deixar no meio do caminho, Senhor. Obrigado por pegar na nossa mão e nos ajudar na caminhada. Obrigado porque quando é preciso o Senhor nos carrega, Senhor. E nessa noite tem pessoas aqui que precisam literalmente ser carregadas, Senhor. Pai, nessa noite tem pessoas que entraram aqui que não aguentam mais, Senhor. Tem até pessoas que entraram aqui que já pensaram ultimamente em tirar a vida, Senhor. E aí chega aqui, ouve um papo desse de maturidade espiritual. Como assim? Ele te trouxe aqui nesse lugar. O Espírito Santo te trouxe aqui. E Ele agora, Ele coloca as mãos sobre você e Ele te cura. Ele coloca as mãos sobre você e Ele te acarinha. O Espírito Santo agora está fazendo um carinho em você. Eu creio que o Espírito Santo agora está abraçando pessoas. O sangue de Jesus, Ele te lava, Ele te purifica. O rio da vida agora, ele permeia esse lugar. E tudo que você precisa é simplesmente se lançar. Se lance nele. Se lance nele.
E eu quero te dar a oportunidade, você tem 1 minuto. Se você entrou aqui, você está afastado dos caminhos do Senhor, está distante dele, está frio na fé. Ou se você nunca entregou a vida para Jesus e você quer entregar agora, quer fazer uma aliança com esse Jesus que morreu na cruz por você, que te deu a vida, recebeu prego nos pés, prego nas mãos, o seu sangue verteu naquela cruz por amor a você. Ele não desistiu, ele sofreu por você para que você tivesse qualidade de vida e a natureza de Deus. Ele te ama e ele quer mudar a sua vida. Não importa como você está, o que importa é que você precisa decidir. Ele já te escolheu, basta você retribuir e dizer: Jesus, eu te quero, entra na minha vida, entra no meu coração. Jesus, eu quero voltar para os seus caminhos. Jesus, eu quero voltar a trilhar o caminho da maturidade. Se você é essa pessoa, levante sua mão onde você estiver. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Levante sua mão agora. Nós vamos cantar essa canção antes de finalizar. E enquanto nós cantamos, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Ele, quer entregar a vida a Jesus, sai do seu lugar. Você pode pedir à pessoa que está do seu lado para te trazer aqui. Existe vida para você. Em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu, e dele esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa água pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que essa água pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Segura na mão de uma pessoa aí, olha para ela e diz: você não deveria estar lá na frente, eu te levo. Última chamada, hein? Atraídos pela tua presença, não me vejo E a igreja adora o sem Senhor. a tua Diga isso para Ele, levante as suas mãos e diga: atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Nós somos atraídos pela tua presença, não me cansarei. É cansaça, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É cansaça, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que tua glória vale mais que 1000. a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Sábado que vem é o culto da juventude, começa às 16 horas. Não perca, não falte, traga um convidado. E dia 5, imersos. Eu confirmei hoje pastor Diogo Dantas. Se você não conhece, vai conhecer, é uma bênção, um amigo nosso, cheio do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, que vai estar ministrando aqui. Eu tenho certeza que o fogo de Deus
vai cair sobre esse lugar, amém? Beijo no coração, eu amo vocês.